Senhor, por tudo que fez pela minha família, pela família de cada pessoa aqui. Obrigada, porque quando estamos tão fracos, Senhor, nos fortalece. Porque quando nós estamos, Senhor Jesus, com as pernas bambas e parece que não vai permanecer firme, o Senhor vem com as tuas mãos e nos coloca de pé. Jesus, muito obrigada pelo que o Senhor ainda vai fazer na vida de cada um de nós. E muito obrigada por todas aquelas coisas que ficaram para trás. E um dia o Senhor entrou na nossa vida e apagou o nosso passado e mudou a nossa história. Nós agradecemos tanto a Ti, Jesus. Queremos dizer que nós te amamos, que Tu és lindo e não há ninguém como Tu, não há ninguém que se compare à Tua presença. Amém. A paz do Senhor, queridos. Irmãos, o berçário já está aberto. Termina o louvor aqui. Aí abre lá para receber as crianças com a idade de berçário. E nós vamos pedir também aos irmãos que, por gentileza, se tem cadeira sobrando aí na sua fileira, para perto da parede, se você puder ir ocupando essas cadeiras mais próximo da parede, que aí as pessoas que estão em pé lá atrás podem sentar aí mais perto dos corredores. Muito obrigado. Querido, nós agradecemos muito aquelas pessoas que são convidadas e que nos visitam hoje. Vocês são bem-vindos mesmo aqui na nossa igreja, Igreja Batista Filadélfia. Fique à vontade, na direção do Espírito Santo, para continuar cultuando conosco. São bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos na escola bíblica já há 3 semanas estudando sobre o relacionamento pais e filhos. E é um assunto vasto nas Sagradas Escrituras. Essa ideia da família é divina e nós temos aprendido que na família cada um tem um papel e precisa cumprir o seu papel na família para que a família vá bem. A família vai bem, é óbvio que cada membro da família está indo bem e, consequentemente, a sociedade. Se a família vai mal, isso vai desaguar também na sociedade. O ministério de Jesus Cristo aqui na terra, ele enfatizou muito a família. Para começar, o primeiro milagre público de Jesus Cristo foi numa festa de casamento. E ele salvou aquele casal, os nubentes, de um grande vexame e provavelmente de uma crise conjugal que poderia nascer ali na festa de casamento, nas bodas. Mas Jesus Cristo estava presente e ele fez um milagre extraordinário naquela festa. Daí para frente, Jesus Cristo não parou mais de fazer milagres nas famílias. E ele anunciava, pregava que os órfãos e viúvas deviam ser bem cuidados, deviam ser amparados. Ele entrava nas casas, curava os enfermos. Certa vez ele expulsou 2.000 demônios de um homem, do Gadareno, e depois disse para ele voltar para a sua casa. Aquele homem, ninguém dava nada por ele. Era o endemoninhado. Era o impossível. Ele já morava no cemitério. A Bíblia diz que quantas vezes amarraram ele com corrente
e ele arrebentava as correntes. Tinha um caminho por dentro do cemitério, as pessoas não passavam mais por ali, porque havia um homem ali que estava endemoniado. E quando Jesus pisou naquela terra, o demônio reconheceu Jesus, e com a autoridade de Jesus Cristo tira os demônios daquele moço e manda ele voltar para sua casa. É muito provável que ele tivesse uma esposa, filhos, e também a esposa dele deveria ser conhecida como a esposa do endemoniado. Esses são os filhos do doido. Não tinha mais jeito. O jeito era morrer. Mas Jesus Cristo entrou na história daquela família. E Jesus Cristo restaurou aquele homem e o devolveu são para a sua família. E certamente aquela família pôde ter continuidade, senão Jesus Cristo não teria orientado ele voltar para a sua casa. E nós falamos muito na escola bíblica que acontece aos sábados, a partir das 19h30, sobre essas responsabilidades que cada um tem na família, para que a família vá bem. E temos focado muito, como já disse, o relacionamento pais e filhos. Eu e minha esposa, nós ministramos na sala dos jovens, o irmão Lúcio e o irmão Wellington ministram aqui na sala dos adultos, que ficam aqui na igreja. A irmã Nilva e a irmã Josiane ministram lá na sala dos juniores, que também estão estudando o mesmo assunto. Irmão Vinícius e o casal Cristiane e Natan na sala dos adolescentes, que também estão estudando o mesmo assunto. Então ontem, para conforto dos jovens, já chegando no final da lição, nós anunciamos: fiquem tranquilos que lá na sala dos adultos o negócio está pegando também. Então eles estão observando o que a palavra diz também sobre como o pai deve criar os seus filhos, e a Bíblia diz que tem que ser na instrução do Senhor, e que os pais não devem provocar a ira dos filhos. A família, ela precisa de unidade. Para ser família, tem que ter comunhão, senão não justifica o fato de ser família. A família, a casa, o lar, precisa ser o lugar mais agradável do mundo para os seus membros, de forma que quando o pai sai do serviço, ele está cheio de expectativa para chegar em casa, porque ele vai encontrar sua esposa, vai encontrar os seus filhos. O filho, quando sai do colégio, ele está doidinho para chegar em casa, porque a casa é um lugar agradável. Deve ser assim, tem que ser assim. Na casa é o lugar onde você pode ficar à vontade. E como ficar à vontade debaixo de um teto, onde as pessoas não se entendem, onde as pessoas não se amam, onde as pessoas são indiferentes umas com as outras, não haverá paz, certamente. E certamente esse não é o projeto de Deus para a família. Ele revela o seu projeto através do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, ele diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O lar tem que ser um lugar de esperança, tem que ser um lugar de paz, um lugar de esperança, um lugar de harmonia. E o Senhor, Ele acredita na família.
ainda hoje ele acredita na família. Eu acredito na família. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que acreditar na família. O mundo inteiro pode não acreditar mais, mas Deus acredita. E a igreja tem que acreditar. E a igreja tem que prezar pelos valores que sustentam a família. A igreja tem que defender esses valores, como se diz por aí, com unhas e dentes, respaldado na palavra do Senhor. A sociedade precisa da família. Se não há família, a sociedade é um caos. Nós vamos ler alguns textos bíblicos e vamos meditar um pouco sobre a importância da comunhão no lar. Vamos começar com Eclesiastes capítulo 4, no versículo 9. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Aqueles que já decoraram a sequência dos livros da Bíblia, né? Aqueles que estão aprendendo agora, você pega Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, né? E aí você encontra fácil. Já encontrou, amém? Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Amém? Abra agora em Salmo capítulo 127. O primeiro versículo diz: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Amém? Vamos falar com o Papai do Céu novamente? Nosso Deus, Pai eterno, nós queremos agradecer ao Senhor, porque no decorrer desse mês, nós já aprendemos um tanto na palavra do Senhor sobre o projeto do Senhor para a família. Nós queremos viver esse projeto do Senhor em família e pedimos que o Senhor continue nos revelando da tua palavra e que essa palavra fique guardada em cada coração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Ok, é importante nós entendermos, às vezes, por que a família não vai bem. É o questionarmos, né? É difícil entender por que a família não vai bem. Mas se você questionar por que a família não está indo bem, e pedir para Deus essa resposta, certamente Ele te dará. Às vezes, a gente levanta a seguinte questão: meu Deus, o que está acontecendo aqui dentro dessa casa? E às vezes já vai mais direto: parece até que tem demônios aqui. E às vezes a gente não entende, às vezes as nossas ações dentro da casa e às vezes ações de outros integrantes da família. Há momentos que para pegar fogo basta uma pequena fagulha, uma faísquinha.
Uma palavra mal colocada, às vezes você não tem nem tempo de se explicar, que não era isso que você queria fazer entender. Muitas pessoas estão desaconsoadas com as suas famílias. Agora é importante você entender, se você é uma dessas pessoas desaconsoadas, desesperançada com a sua família, é importante você entender que você é um membro desta família. E a palavra do Senhor nos diz que nós somos cooperadores de Deus. Deus quer que a família vá bem, e Ele tem um projeto para a família. E para que esse projeto na minha casa se cumpra, eu tenho que cooperar com Deus, para que se cumpra esse projeto de paz, de alegria, de comunhão na minha casa. A minha esposa precisa cooperar com Deus. Os meus filhos precisam cooperar com Deus. Temos aprendido na escola bíblica que cada um tem um papel. E ninguém pode se omitir do seu papel. A Bíblia diz que os pais devem criar os filhos na instrução do Senhor, amar os filhos e não provocar a ira dos filhos, dentre outras responsabilidades. A Bíblia diz que os filhos têm apenas 2 deveres na relação com os pais: obediência e honra. Então, se os filhos obedecerem e honrarem os pais criar os seus filhos na instrução do Senhor, amando, não provocando-lhes a ira, então você está cumprindo o seu papel. Se eu cumpro o meu papel de esposo e minha esposa cumpre o seu papel de esposa, então não haverá atritos entre nós. Pode haver divergências de ideias, mas logo, logo a gente chega num consenso. E é importante que os pais entenderem que os pais são o termômetro da casa. O marido, o pai é o sacerdote da casa, e ele é o termômetro maior da casa. Eu percebo isso claramente. Quando eu me exalto um pouco, não demora muito para me ver o efeito disso. Daqui a pouco o outro se exalta, outro se exalta, se exalta. Meu Deus, o que está acontecendo? Saiu daqui. Eu sou o termômetro da minha casa. O que acontece na minha casa, de bem e de mal, eu preciso estar a par e preciso assumir que eu sou o sacerdote da casa. E constantemente eu preciso fazer uma autoavaliação de mim mesmo. Como estou me saindo? E aí você olha para a esposa, olha para os filhos e observa se está tudo alinhado com a palavra do Senhor. Se não está, eu preciso ver no que eu estou errando. A coisa mais fácil seria eu, como pai ou sacerdote, transferir culpa para a esposa e para o filho. Eu preciso primeiramente assumir a minha posição. Se eu assumir a minha posição, a
possibilidade da esposa assumir a sua posição e dos filhos as suas posições é muito maior. Agora, o pai tendo a consciência tranquila diante de Deus, de que ele está cumprindo com a sua função, e mesmo assim as coisas não estiverem indo bem, ele precisa ser enérgico e corrigir com firmeza aquele que precisa ser corrigido dentro de casa. O pai, ele vai assumir no que diz respeito às suas responsabilidades. No que diz respeito à responsabilidade do outro, precisa de correção, e isso vai partir dos pais. Toda família precisa, vamos dizer assim, de uma gerência. Se não houver essa liderança, a coisa fica bagunçada e se torna uma família disfuncional. Às vezes a gente vê pais dizendo assim: fulano não tem hora para chegar em casa, pode um negócio desse? Quantos anos ele tem? 12 anos. Pelo amor de Deus. A criança de 12 anos já tomou as rédeas da casa. Se a Bíblia diz que a criança entregue a si mesmo comete loucura, agora imagine se ele já tomou as rédeas dos pais, como que vai ser essa família? Vai ser uma família louca. Porque a criança entregue a si mesmo comete loucura. Os filhos precisam da presença dos pais, senão Deus não os teria dado. Precisam. O certo é que os filhos, depois de certa idade, entrando na adolescência por aí, eles começam a achar que não precisam dos pais. Mas tem que ser firme. Ainda não é a hora. A liberdade dos filhos, ela precisa ser progressiva. Você faz um acordo com o filho. Um exemplo, que nós já estávamos, um exemplo de horário. O horário seu é X. Se no horário X ele não chegou, então você começa a entender que ele ainda não está pronto para o horário X. Traz para menos esse horário, porque ele ainda não dá conta de honrar um acordo que foi firmado. Ele ainda não sabe honrar compromissos. Não tem condições de viver sozinho. Ele honrou, amém, tem crédito, a próxima vez ele tem crédito, e assim ele vai honrando, e vai acumulando créditos. Você vê que a coisa está fora, puxa a corda, mas você não vai ficar com ele sempre aqui. Ele não é para você. Você está preparando ele para a vida. Você puxa a corda e instrui novamente. E depois solta mais um pouquinho. Porque quando chegar na idade, meu irmão, ele vai voar. E esse voo precisa ser equilibrado, precisa ser um voo prudente.
Precisa ser um voo certo, os voos e os pousos. Ele não vai ficar para sempre contigo. Os filhos precisam dos pais. Os pais são os olhos dos filhos. Filhos, admitam você ou não, os pais têm mais experiência do que os filhos. Isso é lógico, é óbvio. É uma lei natural. Porque já trilhou por um caminho errante, muitas vezes, já quebrou a cabeça, já aprendeu, e não quer que você quebre a cabeça também. Porque já acertou muito também, já viu muitas coisas, e já ouviu muito. Aprendeu com a vida. Se você olhar nas letras sagradas, você vai observar que a figura dos anciões, a figura dos anciões é exaltada. Quem eram escolhidos para serem os conselheiros dos reis? Os anciãos. Mas de repente, o filho de Salomão, quando assumiu o trono, ele desprezou o conselho dos anciãos, o conselho oficial de Israel. E sabe quem ele elegeu para ser os seus conselheiros? Os meninos que foram criados junto com ele. Agora me diz, no que esses meninos poderiam acrescentar à sua experiência? Nada. Não poderiam acrescentar nada. O que aconteceu? Foi aí onde começou a divisão do reino de Israel. Por causa dos maus conselhos. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. A Bíblia diz que é melhor ouvir do que falar. Aliás, eu acho que é por isso que você tem 2 ouvidos e uma boca. Ouvir pelo menos 2 vezes antes de falar. Há muitos filhos pródigos por aí, enlouquecidos, querendo viver uma aventura, engolir, como se diz por aí, o sol e a lua de uma bocanhada só. Não vai dar certo, vai se dar mal. As Sagradas Letras dizem que isso acaba, essa loucura acaba no chiqueiro, envolvido na lama. Esse não é o projeto de Deus para a tua vida. É importante que o jovem avalie a sua vida com frequência. Para onde eu estou indo? Onde eu quero chegar? Se eu continuar na companhia desses amigos aqui, o que vai acontecer comigo? O que está acontecendo na vida deles? Como que eles estão vivendo? Que futuro eles têm? Tem que avaliar, irmãos. Ei, você é racional. Olha o tamanho dessa cabeça aí, ó. É para pensar, irmão, não é para viver loucamente, não. Essa cachola aqui é para funcionar, ó. Tem que funcionar. Isso aí não é para cometer loucura, não, irmão.
Muitos não pensam, vão só agindo, só fazendo, cometendo besteira em cima de besteira, loucura em cima de loucura. Gente que anda na companhia de gente doida, de gente sem futuro, de gente desavergonhado, gente que anda na companhia de pessoas marginalizadas. Irmãos, e tem uns que ainda usam um argumento: não, eu preciso estar lá para me evangelizar. O mundo todo está vendo que ele está sendo desevangelizado, mas ele argumenta que está lá para evangelizar. Não dá conta, cai fora, deixa para outro que já tem uma maturidade para fazer isso, senão você vai se perder. Gente que não pensa, gente que não vê para onde, para que caminho está seguindo. Jovens, adolescentes, que o namoro é uma nojeira. Sabe o que você está semeando na vida dos filhos que você ainda vai ter? Sabe o que você está semeando na área da família? Porque você, jovem, se você fica, usar uns termos aqui que conhece muito bem, se você fica amassando a filha do fulano, você está semeando amasso para sua filha. A lei da semeadura, minha filha. Ou vai plantar coisa errada na família e vai colher coisa boa. É assim que espera? Não colhe não. E alguns premeditadamente dizem assim: eu vou viver esse momento, depois eu volto para Jesus. O pecado premeditado, a Bíblia diz para você não cometer pecado. E a Bíblia dá instrução sobre essa questão do pecado premeditado. Certamente a consequência desses é maior ainda do pecado premeditado. A palavra diz que o pecado, ele envolve a pessoa. Sabe? A pessoa achou que entraria e sairia na hora que ele bem entendesse. Mas depois que ele estiver envolvido por esse laço, e a Bíblia chama de laço de morte, e a Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Irmão, escravo é porque não tem liberdade, não tem direito de ir e vir. Escravo não tem o direito de dizer assim: eu não quero mais trabalhar aqui, me dê as contas aí. Não, ele é escravo, ele não é um funcionário. Ele não tem liberdade. O escravo do pecado, ele não tem liberdade para sair na hora que ele quer sair, se tornou escravo. Por isso não se deve brincar com o pecado. Não brinque com o pecado. O salário do pecado é a morte. É a morte. É importante que cada membro da família esteja muito instruído com relação, ou bem instruído com relação aos seus deveres. E se esforce para cumprir esses deveres, cada um. Os filhos, eles vão aprendendo a cumprir deveres se os pais forem ensinando. Eles não vão aprender sozinhos do nada. Não vão aprender. Se os pais forem ensinando, já é difícil para ele aprender. Porque a Bíblia diz que a nossa natureza é pecaminosa, é voltada para o erro.
naturalmente é voltada para o erro. Pega uma criança de 3 anos, irmão, e começa a observar ele, como que a natureza dele não está voltada para a coisa errada. Ensina a coisa certa 500 vezes para ele, e ele vai ter dificuldade de fazer. Faça uma vez errado na frente dele. Você já perguntou, meu Deus, onde foi que esse menino aprendeu isso? Parece que ninguém ensinou, né? Ele aprendeu. É difícil aprender. E por isso a Bíblia diz que a gente tem que ser incisivo no ensino. Quando estiver sentado, quando estiver deitado, andando pelo caminho, em qualquer situação, ensina o teu filho os preceitos do Senhor. Ensina o caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Aí, meu irmão, você vai ensinar e confiar que ele não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Não vai desviar. Eu creio que você crê que você não vai perder nenhum dos seus filhos. E se tem algum dos seus filhos vivendo loucamente, você precisa crer que ele vai voltar à sobriedade espiritual. Não desista dele, meu irmão. Não diga assim, não tem jeito. Por quê, irmão? Para aquele endemoniado lá de Gadara, não tinha jeito, até Jesus entrar na parada, até Jesus entrar na causa dele. A Bíblia não diz lá que ele tinha esposa, que ele tinha filhos, ou se a casa dele era só com os pais, mas ele era um homem. Então, é da minha parte, eu acho que provavelmente era esposa e filhos. Agora imagine aquele homem chegando em casa, irmãos, são, curado. Quem enlouqueceu foi a mulher agora, ao ver aquele homem chegando em casa, não tinha mais jeito. E imagine então a repercussão daquele caso. Esse caso, meus irmãos, repercute até hoje, nós estamos falando dele hoje. Foi o que Jesus fez. O que precisa ser feito na sua casa? Já te disseram que não tem jeito, que é causa perdida? Já te disseram que o filho não vai voltar? Já te disseram que o filho está perdido? Ei, a boa notícia é que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está desaconsoado do casamento? É bem provável que você não esteja observando e cumprindo as instruções do Senhor. É bem provável. Ou pelo menos não está crendo nessa palavra aqui. Porque a restauração está aqui, a restauração vem do Senhor. Por meio dessa palavra ele criou o universo. Por que ele não pode salvar o seu casamento por meio dessa palavra? Essa palavra ensina que o orgulho tem que cair por terra, que a prepotência, a soberba, a autossuficiência tem que cair por terra. Essa palavra ensina. Essa palavra nos ensina a viver em comunhão. E você vai tomar a atitude de viver essa palavra, e a comunhão no teu casamento vai ser restaurado para a honra e glória do Senhor. E esse caso vai repercutir, amém? Porque você vai ter filhos que servem ao Senhor,
e porque os seus netos vão servir ao Senhor, e porque os seus bisnetos vão servir ao Senhor, porque a sua geração será uma geração abençoada, porque assim é uma geração que serve ao Senhor. O caso vai repercutir da obra que Deus começa a fazer hoje na tua casa. Essa história vai longe, meus irmãos. Alguns vivenciam na sua família um histórico de maldição. É o casamento da avoenga que não deu certo, da bisa que não deu certo, da avó que não deu certo, da mãe que não deu certo, dos irmãos que não deu certo. Mas a partir de você vai dar certo. Vai dar certo porque você vai tomar uma postura diante da palavra do Senhor. Vai dar certo porque você vai viver essa palavra. Vai dar certo porque você vai escutar Deus, porque você vai comungar com Deus. Vai dar certo porque você vai confiar nessa palavra de Deus. Vai dar certo, querido. A maldição vai ser quebrada. Creia nisso. Tem muita confusão lá em tua casa? Precisa acabar esse negócio. Precisa acabar. Ao invés de só mandar o filho para a escola bíblica, para estudar a Bíblia, você vai vir também para a escola bíblica. Você vai ser o primeiro a vir para a escola bíblica, que vai trazer os filhos. Porque tem pai que manda, mas não vem. Que ensino é esse? Ele está olhando para a sua cara, rapaz. Ele está olhando para você. É bom para o meu filho, e não é bom para você não? Você vai estudar a palavra do Senhor. Os filhos podem não vir a princípio, mas você crê que um dia eles virão, e eles virão. Eles se tornarão servos do Senhor, porque você vai pagar o preço para isso. Você vai orar pela vida deles. Não se conforme, pais, em perder um filho. O pai, a mãe pode ter 10 filhos. Se ele perder um, estraga a vida dele. Eu fico olhando lá em casa quando a gente reúne. Nós somos em 6. Se reunir 5, aí eu fico observando meu pai, fico observando minha mãe. E é fácil a gente fazer a leitura. A mente deles está naquele um que não está ali. Ele gostaria que tivesse ali. Ah, se ele tivesse aqui, seria melhor, mais bonito, mais agradável, estaria completo. Não admita a possibilidade de perder um. Você não vai perder nenhum para Satanás. Você não é daqueles que perde para Satanás, irmão. Você é daqueles que acreditam em Jesus Cristo, que Jesus Cristo já pisou na cabeça dessa serpente e já esmagou. Você é daqueles que acreditam no destino final de Satanás, que é num lago de fogo. Você não é daqueles que perde para Satanás. Você é daqueles que crê na palavra do Senhor. E é daqueles que está vendo e verá ainda mais a palavra do Senhor se cumprindo na tua vida, na tua casa. Amém? O que precisa ser restaurado lá? Aí você pode pensar, precisa ser restaurado a minha esposa, meu filho, meu esposo. Eles precisam de restauração. Mas infelizmente eles não estão aqui. Os meus pais que precisam de restauração, mas eles não estão aqui. Agora você vai acreditar que se você está aqui é porque Deus quer te usar como um agente de restauração lá dentro da tua casa. Amém? A Bíblia diz assim: no que depender de vós, tendes paz com
todos os homens. Tendes paz com todos. Irmãos, ter paz com todos começa em casa. Não adianta lá fora ser cheio de graça, todo feliz, todo alegre, e chegar em casa é um jumento, é um estúpido, é um ignorante. Não adianta. A Bíblia diz assim: se alguém não cuida dos seus, é pior do que o incrédulo e negou a fé. Tudo começa em casa. Se a tua casa ainda não é o lugar mais agradável do mundo, será. Porque você está aqui recebendo essa palavra. Está recebendo, amém? Ou está só escutando? Porque às vezes fica só escutando, mas não recebe. Quem está recebendo? Amém. Você vai ser esse agente na tua casa. A Bíblia diz assim: bem-aventurados pacificadores. Está falando de você, olha. Você vai ser aquele que promove a paz na tua casa. No que depender de você, tenha paz com todos os homens. No que depender de você, não fique esperando o outro, não, irmão. Porque se você ficar esperando o outro e não vir, então você vai viver o tempo todo atribulado. Olha só que vida é essa. Isso não é vida, né? Isso não é vida. Que não tem paz não é vida, não está desfrutando da vida, está vegetando, não está vivendo, está morto, mas só está em pé ainda. Tem até uma música que diz: a minha casa será um pedacinho do céu. Eu creio que isso é possível. Você acredita na palavra do Senhor? Por que Jesus Cristo fez aquele milagre de casamento? Por que Jesus Cristo mandou aquele, agora, antigamente endemoniado, voltar para a sua casa? Deus está restaurando também a comunhão no lar. Amém? Só você que recebeu a palavra e que crê nela e quer ser um agente de restauração dentro da sua casa, e que vai se esforçar. Você vai se esforçar, irmão, porque tudo é com esforço. Até o reino de Deus é conquistado com esforço. Você vai se esforçar. Se você acha que estava se esforçando muito, agora você vai dobrar esse esforço. Você estava se esforçando muito, não estava dando certo, então dobra o esforço. Você vai se esforçar, fazer de tudo, tolerar, suportar, e o que mais tiver de palavras aí, você vai acrescentar nessa sacola, e vai pagar um preço de oração, de jejum, de comunhão com o Senhor. Buscar a presença de Deus para dentro da sua casa. Não fica só aí, não, parece que tem demônio aqui, parece que tem demônio aqui. Se tem demônio, expulsa esse trem e atrai a presença de Deus para a tua casa. Ou vai ficar a vida toda, demônio, tá? Passou um vulto ali, parece que... Gente, eu estava entrando uma vez dentro de casa, queridos, e no que eu estou entrando, eu senti atrás de mim, meu corpo arrupiou todo, que eu olhei e vi a sombra, uma sombra assim, e quando eu virei assim, aí caiu no chão assim, igual uma lesma gigante, sabe? E eu disse assim: tu está repreendido em nome de Jesus, bate retirada agora. Irmão, senti o vulto saindo pelo beco da casa assim. Quando chegou no quintal, o cachorro começou a latir, foi embora. Irmão, eu estava entrando dentro de casa e o bicho ia entrar atrás de mim, ele estava entrando comigo. Aí depois eu fiquei avaliando. Eu disse: mas por que ele estava entrando seguindo o meu passo? Eu devo estar dando alguma brecha nesse negócio. E aí eu fui consultar meu coração. E não é que estava mesmo. Eu estava abrindo a porta para ele, irmão.
Por isso que ele ia entrar junto comigo, atrás de mim, logo em seguida. Porque eu estava abrindo a porta para ele. Mais do que ligeiro fechar essa porta. E quantas portas são abertas que a gente abre e que a gente não percebe, e que depois fica só reclamando que a coisa não está boa. Você vai ser um agente de restauração na sua casa. Se você abriu alguma brecha para a entrada do inimigo na sua casa, você vai fechar essa brecha. A brecha, irmão, é por meio do pecado. Como que fecha a brecha? Se arrependendo e abandonando o pecado. Não tem segredo, irmão. É se arrepender e abandonar o pecado. Se não tiver pecado, o inimigo não pode entrar, meu irmão. Ele não vai entrar. O que você está disposto a fazer pelo teu casamento, pelos teus filhos, pela tua casa? Em alguns casos, como nós ouvimos ontem na sala de jovens, pelos teus pais. Às vezes você já tem um discernimento espiritual e eles não têm. Você já recebeu Jesus e eles não. Você está vivendo a palavra e eles não. O que você está disposto a fazer pelos seus pais? Tem disposição para fazer algo? Vamos nos comprometer com a palavra que acabamos de ouvir? Se coloca de pé. Por onde o Espírito Santo te conduziu diante a palavra, durante a palavra? O que o Espírito Santo de Deus disse que você precisa fazer? É a hora de tomar a decisão do que vai fazer. Você vai fazer? É agora, a hora de tomar a decisão é agora. Não faça-se de desentendido, não. Porque toda pessoa é racional, por isso que é uma pessoa. A capacidade de pensar, sentir, querer, ter consciência e direção própria. Deus nos fez racionais. Então não se faça de desentendido, não se faça de irracional, porque você não é. Você vai tomar uma decisão consciente, para sim ou para não. Você tem liberdade de tomar a decisão de não fazer nada, se você não quiser fazer nada. O que você vai fazer? O que o Espírito Santo diz que você precisa fazer? Você vai fazer? Começa a falar com Deus então. Diga para Ele: Senhor, obrigado porque o Teu Espírito me trouxe à memória isso, aquilo outro. Porque o Teu Espírito Santo ministrou meu coração e me mostrou que coisas estranhas estão acontecendo na minha casa por causa disso. E no que depender de mim, Senhor, eu estou voltando atrás hoje, me arrependendo. Eu não vou resistir à Tua palavra. E eu quero fazer um concerto contigo agora. Continua falando com Deus, vai. O Espírito ministrou foi o seu coração. Você está sabendo já o que precisa fazer. Às vezes a gente fica esperando Deus fazer tudo. E às vezes há coisas que o que Deus vai fazer é simplesmente nos instruir como devemos fazer. E aí?